Lição 7. Esta será uma lição curta, porém muito importante. Sugiro que você a reveja com muitíssimo cuidado mesmo. Muitas pessoas, ao tentarem ver a aura, mostram-se impacientes, esperam ler algumas instruções escritas, erguer o olhar da página impressa e ver auras diante dos seus olhos, espantados. A coisa não é tão simples assim. Muitos dos grandes mestres levam uma vida toda antes de conseguirem ver a aura, mas nós asseveramos que desde que a criatura seja sincera e pratique de modo consciencioso, a aura poderá ser discernida pela maioria das pessoas. Afirma-se que a maioria das pessoas pode ser hipnotizada, de modo exatamente igual à maioria das pessoas com prática, e essa prática realmente quer dizer perseverança pode ver a aura. Temos de frisar repetidas vezes que quem quiser ver a aura com o maior pormenor tem de fitar um corpo nu, pois a aura é consideravelmente influenciada pela roupa. Como exemplo, suponhamos que uma pessoa diga: eu vestirei tudo inteiramente limpo, que acabou de chegar da lavanderia, de modo que isso não interfira com minha aura. Bem, com toda a probabilidade, algumas partes da roupa foram manuseadas por alguém na lavanderia. Trabalho de lavanderia é monótono, e as pessoas que se dedicam a trabalhos assim passam um tempo a refletir, de um modo normal, sobre o estado das suas próprias vidas. Em outras palavras, estão um pouco fora de si, e enquanto dobram já de uma forma mecânica as roupas ou as tocam, seus pensamentos não estão no que fazem, mas nas suas próprias questões particulares. As impressões vindas da sua aura entram na roupa, e então, quando você a enverga e olha para si, vai verificar que está com as impressões dos outros. Difícil de crer, pois examinemos a questão da seguinte maneira: você tem um ímã, e toca esse ímã de modo inteiramente ocioso com o canivete. Em seguida, descobre que o canivete recolheu a influência áurica do ímã. Acontece a mesma coisa, em grande parte, com os seres humanos, pois um deles pode recolher a influência áurica de outro. Uma mulher pode ir a algum teatro, sentar-se ao lado de alguém que lhe é desconhecido, e dizer depois: preciso tomar um banho. Sinto-me contaminada por ter estado ao lado daquela pessoa. Se você quiser ver a aura verdadeira, com todas as suas cores, terá de olhar para um corpo nu. Se olhar para um corpo feminino, verificará que as cores são mais distintas. Francamente, detestamos dizê-lo, mas muitas vezes, com o corpo feminino, as cores mostram-se mais fortes, mais brutas, se assim o preferirem, mas, qualquer que seja o modo de designá-lo, continuam sendo mais fortes e mais fáceis de ver. Alguns de nós poderíamos encontrar dificuldade em sair e descobrir uma mulher que dispa as roupas sem fazer qualquer objeção. E assim sendo, por que não usa o seu próprio corpo para fazê-lo? Você deve estar a sós para isso, deve estar a sós no retiro de, por exemplo, uma casa de banho. Assegure-se de que o mesmo tem uma luz ambiente fraca. Se a luz for brilhante demais, decididamente tem que ser fraca. Pendure uma toalha próxima a essa fonte de luz, de modo que, embora haja iluminação, esta seja bem diminuta. Aqui cabe uma palavra de advertência: assegure-se de que a toalha não esteja demasiadamente próxima à lâmpada, para que não se incendeie. Você não está procurando incendiar sua casa, mas reduzir a luz. Se conseguir uma dessas lâmpadas Osglin, que não usam corrente assinalada no medidor, verificará que a mesma é muito adequada. Uma lâmpada Osglin consiste de um globo de vidro claro. No suporte de vidro dentro do globo existe um bastão curto, ao qual está fixada uma chapa redonda. Outro bastão vem do suporte de vidro e se estende quase à parede superior do globo, e dele pende uma espiral bruta, de fio bastante pesado. Quando essa lâmpada é inserida num bocal e acesa, apresenta um brilho avermelhado. Vamos incluir uma ilustração do tipo de lâmpada, porque, naturalmente, Osglin é uma marca comercial, e esse nome pode variar, conforme o lugar. Figura 7. Com a Osglin acesa, e sua iluminação bastante fraca, tire todas as roupas e olhe para si próprio, num espelho de um tamanho que dê para ver todo o corpo. Não tente ver coisa alguma por momentos, e basta ficar à vontade. Tenha a certeza de estar com uma cortina escura por trás de si, quer negra, de preferência, ou cinzento escura, de modo que fique com o que se chama um pano de fundo neutro, isto é, um pano de fundo que não apresenta qualquer cor a influenciar a aura. Espere alguns momentos enquanto estiver fitando a si próprio no espelho, de modo inteiramente ocioso.
Olhe para sua cabeça, dá para ver uma cor azulada ao redor das têmporas. Olhe para o corpo, dos braços aos quadris, por exemplo. Vê uma chama azulada, muito parecida com a do álcool. Todos já viram o tipo de lâmpada que os joalheiros utilizam, e que queima álcool metílico ou álcool etílico, ou qualquer líquido espirituoso. A chama é de coloração azulada, muitas vezes cintila com uma cor amarela nas suas extremidades. A chama etérica é assim. Quando vir isso, estará fazendo progresso. Poderá não ver na primeira, segunda ou terceira vez em que experimentar. Do mesmo modo, também um músico nem sempre tem os resultados que deseja na primeira, segunda ou terceira vez em que executa uma peça difícil de música. O músico perseverou, e você deverá fazer o mesmo. Com a prática, conseguirá ver o etérico. Com mais prática, conseguirá ver a aura. Mas é preciso que o repitamos incessantemente. É muito mais fácil e muito mais claro com um corpo nu. Não pense que haja qualquer coisa errada no corpo nu. Dizem que o homem é feito à imagem de Deus. Assim sendo, o que há de errado em ver a imagem de Deus sem roupa? Lembre-se de que para o puro, todas as coisas são puras. Você está olhando para si próprio, ou para outra pessoa por motivo puro. Se tiver pensamentos impuros, não conseguirá ver o etérico ou a aura, e apenas aquilo que estiver procurando. Continue olhando para si, olhando para ver esse etérico. Você verificará com o tempo que poderá vê-lo. Às vezes, uma pessoa estará procurando a aura, sem ver coisa alguma, mas ao invés disso sentirá comichão nas palmas das mãos, ou nos pés, ou mesmo em alguma parte do corpo. Trata-se de uma sensação peculiar, essa comichão, sendo inteiramente inconfundível. Quando sentir isso, será sinal de que está a caminho de ver, significando que você está impedindo a si mesmo de ver por tensão demasiada. Terá de descansar, terá de acalmar-se. Se descansar, descarregando-se ao invés de ficar com comichão, e talvez contracções, verá o etérico ou a aura ou ambos. A comichão, na verdade, é uma concentração da sua própria força áurica, dentro de suas palmas, ou qualquer que seja o centro. Muitas pessoas, quando assustadas ou tensas, suam nas palmas das mãos ou nas axilas ou em outras partes do corpo. Nesta experiência psíquica, ao invés de transpirar, você sente comichão. Repetimos, bom sinal. Significa, e queremos repetir também isto, que está fazendo demasiado esforço, e quando você estiver pronto a descansar, o etérico e talvez a aura também se apresentarão diante do seu olhar bastante espantado. Muitas pessoas não conseguem ver sua própria aura com precisão completa, porque olham através dela ao fitar um espelho. O espelho distorce as cores, de certo modo, e reflete, também passando pela aura, essa faixa distorcida de cores, de modo que o pobre observador imagina que tem cores mais turvas do que realmente acontece. Pense num peixe nadando na profundeza de um tanque de água, olhando para alguma flor suspensa a poucos palmos acima da superfície. O peixe não perceberia as cores do mesmo modo como nós, e teria a visão da flor distorcida pelas ondulações na água e pela limpidez ou turvação da água. Do mesmo modo, se você estiver a olhar as profundidades da sua própria aura, vendo a imagem refletida nas profundidades da mesma, poderá enganar-se um pouco. Por esse motivo é melhor, quando isso se mostra conveniente, fitar outra pessoa. O seu auxiliar deve estar realmente disposto a isso, inteiramente colaborador. Se você estiver olhando a forma nua de alguma pessoa, é frequente que a mesma assim fitada se mostre nervosa ou embaraçada. Nesse caso, o etérico se encolhe, ficando quase todo no corpo, e a própria aura se fecha bastante, falsificando as cores. É necessária a prática para conseguir fazer um bom diagnóstico, mas o principal é ver, inicialmente, qualquer cor, não importa se verdadeira ou falsa. O melhor é conversar com a voluntária, e faça uma conversa sem qualquer importância, até mesmo ociosa, a fim de pô-la à vontade e mostrar que nada vai acontecer. Assim que a sua auxiliar se puser à vontade, o seu etérico recuperará as proporções normais e a própria aura fluirá para fora, a fim de preencher completamente o saco áurico. Isto, de muitos modos, pode ser comparado ao hipnotismo. O hipnotizador não sai por aí simplesmente atacando uma pessoa, e que a hipnotize nesse mesmo lugar. Em geral, há uma série de sessões. O hipnotizador inicialmente vê o paciente, e eles formam uma espécie de rapport.
ou base comum, uma compreensão mútua, se assim o desejarem, e o hipnotizador poderá até mesmo experimentar um ou dois truques de menor importância, tais como ver se o paciente responde ao hipnotismo elementar. Após 2 ou 3 sessões, o hipnotizador põe o paciente inteiramente em transe. De modo bastante parecido, você fará o mesmo com a sua voluntária, e em primeiro lugar, não lhe fitaria o corpo, quase não o olharia, mostrando-se natural, como se a outra pessoa estivesse inteiramente vestida. E então, talvez na segunda ocasião, a auxiliar estivesse mais confiante em si, mais descansada. Na terceira sessão, você poderia olhar realmente para o corpo, ou para o contorno do corpo e ver, por exemplo, aquela débil névoa azul, aquelas faixas de cores rodopiando ao redor do corpo e aquele halo amarelo, aquele jogo de luzes do cimo da cabeça, desdobrando-se como um lótus que se desdobra, ou, em fala ocidental, coisa semelhante a um fogo de artifício, cintilando em cores diversas. Esta é uma lição curta, mas é uma lição importante. Agora, sugiro que espere até estar cômodo, sem qualquer preocupação no espírito, sem sentir fome, sem ter comido demais, e vá então para sua casa de banho, tome um banho se quiser livrar-se de qualquer influência advinda da sua roupa, e depois pratique de modo a que possa ver sua própria aura. É tudo uma questão de prática.